Sabe, eu tenho uma dor no joelho, o que pode ser? Invariavelmente, eu recebo esse tipo de pergunta. Inclusive, foi esses dias, eu vou te contar. Mas vamos falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Várias pessoas sofrem de dor no joelho. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Se esse assunto é um assunto que você já curte, que é um assunto bacana, é um assunto relevante para você, clica no curtir aqui, que o YouTube vai entender que esse assunto aqui ele é bacana e ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Vamos lá. Dor no joelho. Invariavelmente uma pessoa me aborda, cara, eu tenho uma dor no joelho aqui, será que você não sabe o que é? Você não pode me falar? Esses dias foi interessante, porque eu estava com uma pessoa que é policial e ela falou assim para mim, eu tenho uma dor no joelho, será que você pode me ajudar? O que é? O que será que é? Gente, olha só, dor no joelho é algo muito amplo, muito amplo. Foi algo que eu estudei bastante na minha faculdade de fisioterapia, é um assunto que eu procurei estudar, eu procurei ir atrás, por quê? Eu sempre gostei muito de esporte, de atletas, de trabalhar com atleta, eu fui atleta e o atleta ele machuca muito o joelho. Então foi um assunto que eu me dediquei a estudar. Para você ter uma noção, o meu trabalho de final de curso de fisioterapia foi sobre o joelho, de educação física foi sobre o joelho, de fisioterapia foi outro assunto, foi repercussões do sistema cardiovascular, não, resposta do sistema cardiovascular ao esforço, foi um outro estudo. Na educação física, eu estudei sobre o joelho, para entender, né, toda a anatomia, toda a cinesiologia, que é o movimento do joelho, né, os movimentos do joelho, os músculos envolvidos. Então, é muito complexo, é muito amplo. Eu vou procurar dar um norte para você ao longo desse vídeo, para você entender um pouquinho do que eu quero te explicar. E não dá para eu falar, se você tem dor no joelho, não dá para eu falar categoricamente o que é, mas eu vou te dar aqui uma noção para você, de repente, criar uma visão do que pode ser, do que pode estar acontecendo e que caminho que você deve seguir. A dor no joelho, ela impede, né? ela dificulta, impede e dificulta as pessoas a fazerem algumas atividades do dia a dia. Por exemplo, subir um lance de escada ou descer um lance de escada. Por exemplo, quando você sobe um lance de escada e dói o joelho, ou quando você desce um lance de escada e dói o joelho, isso já é um indício de algo. Pode ser que você tenha uma alteração na articulação entre a patela, sabe aquela bolinha do joelho da frente? A rótula, né? Ou patela, dependendo de onde você está olhando isso, mas o nome mais atual é patela. Pode ser um desgaste desse osso, né, que é a patela, com o fêmur, porque a patela ela corre, ela desliza no fêmur. E quando você sobe escada, você provoca esse deslizamento com carga. Então, pode ser que seja isso. Então, esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é a pessoa, por exemplo, que fica muito tempo, senta no banco de trás do carro para fazer uma viagem, fica muito tempo com o joelho dobrado, flexionado, e ela também sente o joelho, mesma situação. Né? Você está ali com o joelho dobrado, flexionado, você fica empurrando a patela contra o fêmur. É um outro indício. Eu sinto que meu joelho falseia. Esse é um outro indício. A gente vai falar disso ao longo do vídeo e lá no final também eu vou te falar um pouquinho melhor. Então tem várias questões, né? Várias questões. Meu joelho trava. Eu estou movimentando ele, trava, não vai nem para frente nem para trás. Esse é um outro indício. Muito provavelmente deve ter uma lesão de menisco nesse joelho, que tem uma parte do menisco, ela se interpõe no meio da articulação e o joelho não vai nem para frente nem para trás. Entende? Então é muito amplo, é muito amplo.
E é interessante porque quando a pessoa te vê, né, ela vê que você é um fisioterapeuta, no meu caso, ela quer saber se você consegue ajudá-la, se você consegue dar um norte para ela. E é difícil, né? É difícil você ser categórico, específico. Mas eu vou dar um norte aqui para você, como eu disse, para abrir a sua mente. Algumas situações impede de atividades do dia a dia, impede inclusive que a pessoa participe de alguns eventos. Às vezes a pessoa ela fica mais reclusa, não vou naquele aniversário, tem escada, eu não vou naquela festinha porque tem que descer uma escada ou tem uma rampa, ou eu vou ter que ficar muito tempo em pé, ou vou ter que ficar muito tempo sentada. Então a pessoa começa a limitar as possibilidades das atividades que ela vai participar por causa da dor no joelho. Isso é muito triste, né? Porque vai limitando as possibilidades sociais, o convívio social que a pessoa pode ter. Então, eu fico imbuído de querer ajudar a pessoa a poder ter uma qualidade de vida melhor, a poder participar dos eventos, das atividades do dia a dia. E o joelho, às vezes, ele impede até nas atividades dentro de casa. Até nas atividades dentro de casa. E isso vai levando a pessoa num estado que ela fica mais dependente e isso vai levando a autoestima da pessoa lá para a canela, porque ninguém gosta de ficar dependente, né? É ruim isso. Até as pessoas que têm um perfil que tem essa questão de querer ficar dependente, quando chega numa situação como essa, nem essa pessoa se sente confortável, se sente bem com a situação, porque é muito ruim, né? É muito limitante você não poder fazer algo e ter que pedir para uma outra pessoa fazer esse algo para você. Você fica meio que com as mãos atadas. E você sabe que se você fizer, a dor no joelho vai piorar. Ou a dor no joelho vem no momento que você está fazendo. Vamos lá. O que é importante entender? Que isso que está acontecendo não é algo que não tem solução. Algumas vezes, realmente, por exemplo, uma artrose desgastou o joelho. Não tem muito mais o que fazer com a artrose, mas vamos fazer algum trabalho para ter uma melhor qualidade de vida, para você poder conviver melhor com isso e conseguir fazer as atividades do dia a dia sem muito prejuízo. Esse é o ponto. Mas a grande maioria das situações dá para resolver. Por exemplo, uma tendinite, muito comum no joelho, uma tendinite. Então, tem o que ser feito. Não pense assim, agora eu vou ter que conviver com isso para o resto da minha vida e ponto final e acabou. Não. Dá para a gente resolver, dá para entender o que está acontecendo. E eu estou falando aqui, basicamente, da questão anatômica do aparelho locomotor. Tem outras questões para serem pensadas também. A gente vai falar ao longo do tempo, ao longo desse vídeo. Então vem comigo até o final para a gente poder abordar tudo isso. Mas definitivamente, não assume isso como uma situação que acabou e não tem mais o que fazer e ponto final. Tem o que fazer e eu vou fazer você entender que isso é possível. Você não vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Tem como resolver, tem como entender o que está acontecendo e aí a partir disso ir para os próximos passos. E esse é o primeiro passo, é entender efetivamente o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo. Esse é o primeiro passo, ter um diagnóstico, porque dor no joelho não é diagnóstico. Essa dor no joelho é causada por quê exatamente? O que está causando essa dor no joelho? E aí a gente vai entender o que está acontecendo e ter um diagnóstico. É uma lesão de menisco? É uma lesão de ligamento? O joelho está com instabilidade? É uma tendinite? É uma dor ligamentar? Tem N diagnósticos. A gente precisa entender efetivamente o que está acontecendo para a gente poder dar o passo firme em direção à resolução. A encontrar, porque assim, eu tenho uma questão aqui e agora eu preciso encontrar o remédio para essa questão.
certo? Não remédio de farmácia, tá? O remédio que vai resolver isso, né? A forma como eu vou resolver isso. E aí, a partir disso, entendendo o que está acontecendo, eu consigo construir uma resolução para aquilo que está acontecendo. Entendeu? Então, o primeiro passo é esse, é entender efetivamente o que está acontecendo. E aí, você precisa procurar uma pessoa que seja especialista, que entenda efetivamente de joelho. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem aqui, primeiro eu vou ouvir a história da pessoa. Pela história da pessoa, você já consegue começar a montar um mapa do que está acontecendo. E a partir disso, você vai para o exame clínico, examina o joelho, faz todos os exames, todos os testes de joelho e depois você pega os exames complementares para ir reafirmando aquilo que você viu no exame clínico. Essa é a forma que eu atendo, por exemplo, né? Então, tem que ter isso para ter um diagnóstico, tá? Mas, Eduardo, então não vou nem ficar nesse vídeo. Fica até o final desse vídeo, porque eu vou te dar algumas dicas, eu vou te dar algumas posições que eu tenho certeza que vai te ajudar a abrir a sua mente e entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Posso puxar para a minha praia? Eu vou falar para você um pouquinho sobre postura. Teve uma sequência de vídeos que passou aí atrás, só falando sobre postura. Se é um assunto que te interessa, é um assunto que você quer, dá uma olhadinha aí que você vai encontrar uma sequência de vídeos só falando sobre postura. Tem uma playlist lá, né, de vídeos específicos. Mas vamos falar de postura focada no joelho. Então, por exemplo, aquele joelho que você vê, que fica lá para trás, sabe o que eu estou falando? A pessoa para e joga o joelho para trás. Entendeu, né? Isso a gente chama de hiperextensão do joelho. Então, imagina só, eu agacho, o movimento de voltar é um movimento de extensão do joelho. Ela não faz só a extensão, ela faz extensão e depois ela joga o joelho para trás. A gente chama isso de hiperextensão. Então, aquela pessoa que você olha, você fala assim, o joelho dela está para trás, está com hiperextensão, o joelho está hiperestendido. Posso falar para você que essa é a pior patologia postural que pode existir, a hiperextensão do joelho. Por quê? Porque quando você fica com hiperextensão do joelho, o côndilo do seu fêmur, né, uma estrutura do seu fêmur, ela apoia em cima do ligamento, ela fica pesando em cima do ligamento. E isso faz o ligamento ir esgarçando e perdendo a capacidade dele. Qual é a função do ligamento? Perceber os movimentos. Eu falei isso também lá numa sequência de vídeo falando sobre equilíbrio. Depois você dá uma olhadinha lá. São sensores que tem nesse ligamento que ele percebe o movimento. Então, se eu estou torcendo o joelho, eu estiro o ligamento e essa informação é mandada para o sistema nervoso central e aí a musculatura contrai, estabilizando o joelho. Entendeu? Agora, se eu estou esgarçando esse ligamento, a capacidade dele de perceber a alteração de movimento vai ficar alterada. Então, uma das piores patologias posturais que tem é a hiperextensão do joelho. Uma amiga minha, muitos anos atrás, ela participou de vários cursos meus, quando eu dava muito curso em São Paulo, e ela tem hiperextensão do joelho. E eu falei para ela, cuida disso, vai dar problema lá na frente e tal. E ela acabou rompendo o ligamento cruzado anterior. E ela falou, você ficou jogando praga, não sei o quê. Não é uma questão de jogar praga, é uma questão de percepção. Se você fica ali esgarçando esse ligamento, jogando carga em cima desse ligamento o tempo todo, uma hora ele vai acabar sofrendo algo um pouco mais grave quando ele tiver uma carga maior, né? Ele sofreu uma carga, um estresse maior, ele vai acabar rompendo. E foi o que aconteceu. Então, prestar atenção nisso. E aí, tecnicamente falando, tem duas questões. Tem aquela pessoa que você olha e você vê que o joelho está em hiperextensão, e tem aquela pessoa que, olhando, você não vê hiperextensão, mas quando você faz um teste, você percebe que tem hiperextensão. E como eu disse, a hiperextensão ela vai afrouxando o ligamento cruzado anterior. Aí você vai e faz um teste, estou fazendo assim porque minha sala é lá em cima. Você faz um teste e você também percebe que tem uma certa frouxidão nesse ligamento cruzado anterior. Tá? Esse é um ponto. Um outro ponto importante, aquela pessoa que tem o joelho em X, que a gente chama tecnicamente de joelho valgo, que o joelho fica mais próximo e o pé fica mais distante. Está fazendo a imagem na cabeça? O joelho mais próximo e o pé
mais distante. Essa é também uma patologia postural importante, não tanto que nem a primeira, mas também bem importante. O que acontece? Se eu tenho o joelho mais próximo e o pé mais distante, imagina só, aqui é a tíbia e aqui é o fêmur, certo? Então tem a tíbia e fêmur aqui em cima. O que vai acontecer? Pensando que é o meu joelho esquerdo, né? O que vai acontecer aqui? O joelho, ele está mais para dentro, né? Ele está mais para dentro, certo? O que vai acontecer aqui? Ele vai abrir internamente. Então, imagina que o joelho está aqui, vai ter uma abertura interna, o joelho esquerdo, tá? Uma abertura interna e uma aproximação aqui da face lateral do joelho. Estou sendo claro? Está conseguindo me entender? Joelho esquerdo, né? Imagina, o joelho está em X, mais próximo os joelhos, mais distante o pé. O que vai acontecer aqui? Se o joelho era para estar aqui e ele está aqui, eu tenho uma abertura, né? Uma abertura interna e uma aproximação lateral. O que vai acontecer nessa aproximação lateral? Vai começar a ter desgaste, porque eu tenho um excesso de contato ali. Tem um contato extremo, vai começar a ter um desgaste precoce. Então, uma pessoa que com menos idade do que o normal, ela já vai apresentar uma artrose no compartimento lateral do joelho. Isso dá dor na região lateral do joelho. Entende? Então, eu queria falar dessas duas patologias posturais que eu enxergo que são bem importantes de serem observadas. Não sei se você já viu falando ou não, mas eu tenho o hábito de pedalar. E muitas vezes, quando eu não consigo pedalar na estrada, quando eu não consigo fazer trilha, eu acabo indo na Lagoa do Taquaral, que é aqui próximo da VIP. Não gosto muito de ir lá, porque tem que ficar rodando em círculo, não é uma coisa que eu gosto. Mas interessante que muitas vezes, quando eu vou lá pedalar, eu fico observando as pessoas que estão ali, caminhando e correndo. E muitas vezes eu vejo pessoa correndo forte, com o joelho em X, com o joelho valgo, desse jeito que eu acabei de falar. Imagina só. Né, o impacto e o desgaste que vai ter naquela região lateral que está sendo sobrecarregada pelo excesso de contato. Então é importante entender isso. É importante entender como é o meu joelho. Com isso que eu falei, já dá para você observar. Se não dá para você observar, pede para uma pessoa tirar uma foto para você poder entender. Agora, eu não vou conseguir entrar em detalhes. Eduardo, mas por que esse joelho está para trás? Por que esse joelho está em X? O joelho em X, ele pode muitas vezes vir para uma alteração, a maioria das vezes, vir para uma alteração lá do pé, tem um pé chato, um pé plano, né? Que leva o joelho a essa posição, aí a correção tem que começar lá pelo pé. E por que o joelho está em hiperextensão? Pode ser um encurtamento de alguns músculos, que aí esses músculos têm que ser alongados, e efetivamente alongados. E aí você consegue ter uma resposta da melhora postural. Tendo a melhora postural, efetivamente você vai ter uma melhora no aparelho locomotor, uma melhora na qualidade de vida, uma melhora de dor e processo inflamatório. Fechou? Queria fazer essa explanação da postura do joelho. Fecha parênteses. Esses dias eu atendi um amigo meu, um cara muito pragmático assim, e ele veio aqui com dor no joelho. E aí eu falei assim para ele, cara, deixa eu dar uma olhada no seu joelho. E aí a pessoa já começa a fantasiar um monte de coisa, né? E aí eu fiz o que eu acabei de falar para vocês, né? Ouvi a história, quando começou, pipipi, né? Tem toda uma sequência, quando que dói mais, o que você faz que melhora, o que você faz que piora. E aí eu fui e examinei o joelho dele. Ele estava com uma dor na região interna do joelho, de dentro do joelho. Sabe onde um joelho encosta próximo do outro? Ali, a dor dele era ali. E aí eu fui lá, palpei, e a dor era bem em cima de um ligamento que tem ali. E aí eu falei para ele, você vai fazer gelo em cima do ligamento, com tempo X específico, tempo, e daqui uma semana eu quero te ver de novo, para saber como é que tá. E passei alguns exercícios para ele fazer também. E a dor melhorou. Por quê? Porque é específico. Está sendo exatamente, está tratando exatamente do que está acontecendo. Não fica ali viajando, né? E ele ficou muito feliz, voltou a pedalar, voltou a fazer as atividades que ele faz, mas ele estava muito preocupado. Ele já tinha ido no médico, tinha feito ressonância, tinha feito tomografia, tinha feito um monte de coisa. Mas não teve exame, né? Não teve um exame que examinou
clinicamente aquele joelho. Isso que é importante. Isso que é muito importante. E eu lembro do caso do José, eu vou falar o nome porque ele é uma pessoa muito bacana, do José. José, ele veio aqui pós-cirúrgico. Ele fez uma cirurgia no joelho, estava jogando tênis, machucou o joelho jogando tênis. E aí ele nos procurou pós-cirúrgico já, porque teve uma lesão grave no joelho, teve que fazer cirurgia. E ele veio fazer a reabilitação dele aqui. Esse é um outro ponto muito importante, que as pessoas muitas vezes deixam de lado. Termina de fazer uma cirurgia, o médico prescreve fisioterapia, faz ali a primeira, segunda semana, porque o joelho está inchado ainda, está com aquele incômodo, com dor, depois para. Não pode, não pode. O joelho operado, ele tem que ser sempre cuidado, sempre. Na verdade, sempre o joelho tem que ser cuidado, né? Agora, nessa situação, tem uma obrigação maior ainda de cuidar. Ele precisa de estabilização, né? O joelho precisa ter equilíbrio, senão ele torce de novo, rompe de novo. E a gente fez todo um trabalho com ele aqui e ele voltou a jogar tênis, voltou a fazer as atividades que ele gostava de fazer e ter qualidade de vida, né? Para praticar as atividades do dia a dia, subir escada, descer escada, entrar no carro, sair do carro, essa coisa toda. E esses dias também veio a esposa de um amigo meu, dor no joelho, ela gosta muito de danças mais exóticas assim, né? Eu não vou saber falar hip hop, esse tipo de coisa, exótica para mim, né? E dor no joelho. E aí o que acontece? A maioria das mulheres, quando eu vou examinar, né, num exame clínico, o que eu percebo? Qual é o ponto-chave ali para entender o que está acontecendo? Quando você pede para essa mulher ficar em cima de uma perna só, ela tem uma rotação do fêmur. O fêmur roda, não tem estabilidade de quadril. E aí o que acontece? Quando o fêmur roda, ele leva a patela junto, a rótula, a bolinha lá do joelho, ele leva a rótula junto. E a rótula encosta na borda do joelho. E isso começa a gerar um desgaste. Então, mas Eduardo, você falou que você pede para ela ficar numa perna só e aí o fêmur roda. Sim, a gente fica numa perna só. Quando você anda, você está numa perna, depois na outra, depois numa perna, depois na outra. Ou seja, isso está acontecendo 24 horas, não porque a pessoa dorme, né? Mas vamos lá. 15 horas por dia. Desculpa, 15 horas por dia. Não é? E isso vai levando ali um impacto, né? um contato daquele joelho constante, processo inflamatório, desgaste do joelho, e aí depois de um tempo não tem muito mais o que fazer. Já desgastou? Já desgastou. Aí é só cuidar para não desgastar mais, mas aí a pessoa vai ter que conviver com aquele desgaste, e isso não é interessante. Então, tem que estar bem atento com relação a isso, entender essas questões. Por isso que eu trouxe alguns casos aqui, bacanas, assim, importantes que eu atendi, para ilustrar para você a importância de entender efetivamente o que está acontecendo. No caso dela, eu passei alguns exercícios de ativação da musculatura do quadril e exercícios de estabilização do quadril, né, para ela melhorar a estabilização do quadril dela, e aí ela evoluiu bem. A última vez que a gente conversou, ela estava sem dor, tá? Passei para ela fazer em casa, né? Não teve que vir aqui fazer fisioterapia, nada disso. Examinei, passei os exercícios, ela foi, fez, voltou, eu dei uma olhada como ela tinha evoluído, foi de novo, fez mais um tempo, voltou, e aí eu falei, bom, agora você está de alta, a gente vai só conversando pelo WhatsApp, se tiver alguma questão a gente conversa, senão tá tudo ok. Olha só que bacana. Então, tem que entender o que está efetivamente acontecendo, mas eu ainda vou falar para você aqui vários pontos interessantes que eu tenho certeza que vai te ajudar com relação à dor no joelho. Mas tem uma galera de plantão que acredita que não tem mais como fazer, não tem como resolver. Tem a questão genética, né, Eduardo? Não tem muito o que fazer. Meu pai era assim, a minha mãe era assim. Será que não tem mesmo o que fazer? Será que não tem realmente nada para ser feito? É algo para pensar, é algo para fazer uma reflexão e ver se realmente é desse jeitinho que você está falando. Porque às vezes tem o que fazer, tem muito o que fazer, inclusive. A questão genética
ela é um pouco discutida também, porque tem outras questões para a gente pensar. Tem uma questão de padrão de comportamento, padrão de fidelidade familiar, que vem do pensamento sistêmico, de entender um pensamento sistêmico daquela pessoa com quem eu mais me identificava, e aí eu tenho um padrão de fidelidade com ela, como ela tinha dor no joelho, como ela tinha uma alteração no joelho, eu também tenho. Não sei se eu estou viajando aqui, né? Um papo viajante, mas enfim, tem essa questão e eu acredito nela, tá? Eu trabalho inclusive com isso, mas a gente não vai aprofundar disso aqui agora, porque nem dá tempo e nem era o propósito, né? Nosso propósito é entender e te dar um norte aí com relação ao joelho. Eduardo, com o passar da idade, o joelho não vai doendo mesmo? Não, não vai. Mas não tem um processo de desgaste natural? Sim, desgaste natural. O desgaste natural não é para gerar dor. Vai tendo algumas dificuldades, vai dificultando algumas questões, não tenho dúvida. Mas ele não pode ser algo impeditivo, algo que gere um incômodo tão grande que você não consiga se movimentar. Se isso está acontecendo, temos que entender o que está acontecendo. Tá? De fato, eu ainda vou falar para você a questão emocional que está ligado com o joelho. Tá? O joelho, ele carrega uma questão emocional junto. Qual é essa questão emocional que ele carrega junto? Eduardo, mas calma aí. Ainda, falamos da genética, né? Meu pai, minha mãe, falamos da questão da idade. Ah, mas eu torci o joelho. Tá, isso. Torceu o joelho. Torcer o joelho é um evento importante, tá? Torcer o joelho é um evento importante. É igual torcer o tornozelo, tá? Tem mais ou menos a mesma visão. E vamos falar disso num outro momento. Tornozelo, né? Agora, torcer o joelho, o que acontece? Se eu torci o joelho, eu levei esse joelho além do limite dele. Eu fui além do limite dele, por isso que torceu. E aí eu gerei algumas lesões em ligamento, em cápsula, até no menisco. O que acontece? Esse joelho que foi torcido, que sofreu um entorse, ele merece um cuidado especial. Se ele não tiver um cuidado especial, vai torcer de novo. Entende? Ele precisa de um cuidado especial. Ele precisa de uma atenção especial. Senão, vai ter problema novamente. Entende o que eu estou falando? Agora, eu torci o joelho, sei lá, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, e eu nunca mais liguei para isso. Teve aquela dor, ficou um pouquinho inchado, aí tomei anti-inflamatório e toquei minha vida. Aí é um problema. É um problema. Porque se ele teve um entorse, ele merecia um cuidado especial. Ele merecia fazer alguns exercícios especiais para esse joelho. E, olha só, ele é um joelho que tem uma cicatriz. Tá? Agora, não quer dizer que torceu o joelho, pronto, não tem mais o que fazer. Essas questões, né, genética, pai, mãe, idade e torcer o joelho, tem um ponto ali para ser observado, mas não é um ponto definitivo. Não é um ponto definitivo, é um ponto a ser observado, a ter um cuidado especial. Só isso. Ah, Eduardo, eu praticamente resolvi, meu joelho, eu tomo anti-inflamatório quase sempre. Eu ouço isso, tá? Tem gente que sobe lá na minha sala, senta lá no sofazinho e vem me dar essa notícia, que toma anti-inflamatório constantemente. Gente, anti-inflamatório é um remédio, é uma medicação, é uma droga. Não tem como você ficar tomando constantemente. Tem várias repercussões de fígado, rins, né? Enfim, não é assim. Ah, ele vive aqui comigo e eu vou tomando de vez em quando. Não pode. Não pode. Se o joelho está inflamado, é porque tem algo que está perpetuando esse processo inflamatório. Pensa aqui comigo. Eu estou andando lá em casa, isso acontece direto, né, com as pessoas. Estou andando em casa, bate o dedinho no pé da cama ou em algum móvel. Dói pra burro, xingo os 4 cantos da parede e beleza. Aí ficou dolorido,
aí amanhã está dolorido ainda, e aí vai passando os dias, ele vai ficando menos dolorido até não ficar mais dolorido. Você entende o que eu estou falando? Gerou um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele vai diminuindo com o passar dos dias. Se o processo inflamatório está se mantendo, é que tem algo que está mantendo esse processo inflamatório. A gente precisa entender o que é esse algo. É uma alteração postural? É uma posição que fica no trabalho, em casa, no sofá? Preciso entender exatamente o que está acontecendo. E não é tomando anti-inflamatório que eu vou resolver. Tomar anti-inflamatório eu abafo o caso, mas não resolvo. Tá claro? E essa questão do uso de medicação é muito comum, né? É muito comum fazer o uso de uma medicação e achar que está resolvido. Melhorou a dor, está resolvido. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu preciso efetivamente entender o que está acontecendo. Que foi o que eu falei lá no começo. O que efetivamente está acontecendo nesse joelho? O que está acontecendo nesse joelho? E aí, a partir disso, vamos dar os passos em direção à resolução, a resolver o que está acontecendo. E nem sempre um raio-x ou uma ressonância ou uma tomografia vai dizer o que está acontecendo. Vou te contar um caso, o meu caso. Quando eu lutava, eu tive uma lesão grave no meu joelho esquerdo. Eu estava lutando com um atleta uns 30 quilos mais pesado do que eu e ele caiu em cima do meu joelho, machucou, enfim. E aí eu fiz uma ressonância magnética e deu o resultado dessa ressonância como lesão total do ligamento cruzado anterior. E eu não tinha lesão total. Naquela época eu era atleta, eu estava fazendo agachamento com muito peso e saltando ainda com esse peso. Eu estava me preparando para os campeonatos. Não podia ter uma lesão total e fazer um movimento como esse. E aí ia estar muito instável o meu joelho, se tivesse esse tipo de lesão, né? Depois de um tempo, uns 2 anos depois, 1 ano depois, não lembro exatamente, eu refiz a ressonância magnética e não deu a lesão total. E o ligamento, ele não regenera. Rompeu, rompeu. Ou se reconstrói, ou ele fica rompido. Então, eu fico um pouco com a pulga atrás da orelha com relação a esses tipos de exame, de raio-x, ressonância. Não estou falando que não é para fazer, mas eu não posso só me basear nele, eu tenho que me basear no exame clínico, na história que a pessoa vai contar e nos testes que eu vou fazer. É aí que eu me baseio para tomar uma decisão, fazer um diagnóstico, entender efetivamente o que está acontecendo nesse joelho. Tá, fiz o diagnóstico, entendi o que está acontecendo. Agora eu vou falar bem geral, tá? Não é para você específico, é geral. O que praticamente quase todas as pessoas deveriam fazer. Um trabalho de fortalecimento. Fortalecer os músculos que envolvem a articulação do joelho. O músculo da frente da coxa, o músculo de trás da coxa, o músculo de dentro da coxa e o músculo de fora da coxa. Os músculos, né? Tem vários músculos na frente, tem vários músculos atrás, vários músculos na região interna e vários músculos na região externa. Eu tenho que fortalecer esses músculos para ter uma melhora do meu joelho. Até porque muitas vezes a própria dor no joelho, ela manda uma informação para o sistema nervoso para desarmar aquela musculatura. Então eu vou atrofiando aquela musculatura, o que piora o quadro de dor, o que piora o quadro do processo inflamatório. Então eu preciso fazer um fortalecimento geral, não é específico para ninguém. Eu preciso fazer esse tipo de fortalecimento. Quando uma pessoa tem uma lesão específica, eu sei qual é a lesão específica, aí eu vou fazer um trabalho de fortalecimento específico para aquele caso. Não é o caso aqui, tá? Vou fazer um trabalho geral de fortalecimento. Ok, e o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um trabalho de equilíbrio. Equilíbrio mesmo. Vou repetir. Tem uma sequência de vídeos aí no canal só falando de equilíbrio. Dá uma olhadinha lá depois. O quanto é importante o equilíbrio, né? O equilíbrio para a pessoa que não tem lesão no joelho é importante porque ele evita a queda, ele previne com relação à queda e a queda é um dos maiores causadores de lesão cerebral, um dos maiores causadores de internação de pessoas com mais idade. E você que é jovem, isso aí não me interessa. Só que você precisa trabalhar o equilíbrio hoje, para quando você chegar lá, você ter o equilíbrio. E, esse é um ponto. Agora, voltando para a nossa realidade, que é o joelho. Eu preciso
ter equilíbrio na articulação do joelho, assim como eu preciso ter equilíbrio na articulação do tornozelo, assim como eu preciso ter equilíbrio na articulação do quadril e assim por diante. Então o que você vai fazer? Você vai ficar em cima de um pé só e eu estou aqui em cima de um pé só, tá? Não dá para você ver, mas eu estou aqui em cima de um pé só e trabalhar o equilíbrio desse joelho. Esse é um exercício muito importante, junto com o trabalho de fortalecimento. Normalmente a gente faz o equilíbrio antes, quando o músculo ainda está descansado, tá? Então, são esses dois pontos muito importantes que precisa fazer. Lógico que tem que fazer alongamento, aquecimento, aquela coisa toda. Eu estou falando do ponto específico que vai ter que ser trabalhado ali na hora. Aqueceu, alongou, enfim. Tem alguma alteração postural? Vamos trabalhar essa alteração postural durante o alongamento. Tudo isso. Estou pulando essa fase, tá? Já estou indo direto. Fazer um trabalho de fortalecimento e um trabalho de equilíbrio. Então, o que eu te convido a fazer para dar o start agora, se você pode e se você se sente confortável fazer? Você vai encostar na parede, não pode deixar os pés muito distantes da parede, senão você escorrega e cai, e nem deixar os pés muito próximos da parede. Você vai encontrar aí um meio termo, tá? Vai encostar na parede, tá? Eu estou segurando aqui para não cair. Você vai encostar na parede e aí você vai agachar. Não muito, pouquinho só, agacha, encostado na parede. Joga o bumbum para trás, tá? O seu joelho não pode passar a linha do seu pé e o seu joelho tem que estar alinhado com a ponta do pé. O pé tem que estar um pouquinho aberto, que é assim que a gente anda um pouquinho 10 para as 2, um pouquinho, tá? E o joelho tem que estar alinhado com a ponta do pé. Você vai agachar e vai sustentar essa postura por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Volta. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Volta. Faz 5 vezes isso. Ok, sem sintoma, não doeu. Observa depois. Observa mais tarde. Observa no dia seguinte. Ok, então tá, você já encontrou um exercício para começar um trabalho de fortalecimento do seu joelho, dos músculos que envolvem o seu joelho, porque o joelho em si a gente não fortalece, que é uma articulação, né? Mas dos músculos que envolvem o seu joelho. E aí você vai fazer também o trabalho de equilíbrio que eu falei para você. Então você vai contar 1 minutinho, pega um relógio lá, um cronômetro do celular, não sei, enfim, 1 minuto. 30 segundos, vai, 1 minuto é muito. 30 segundos. 30 segundos em cima de um pé, 30 segundos em cima do outro. Mas o problema é só no joelho esquerdo, tá? Você acha que você não está sobrecarregando o direito. Então faz nos dois, tá? Até porque você vai ter que ter um tempo de descanso desse joelho. Fez o equilíbrio aqui, vai ter que ter um tempo de descanso. Nesse tempo de descanso você faz no outro, aproveita, tá? Faz 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. E o exercício lá de encostar na parede, você vai fazer 5 segundos agachado, 5 segundos descansando. 5 segundos agachado, encostado na parede, 5 segundos descansando, lembrando que o joelho não passa à frente do pé e tem que estar a ponta do joelho alinhado com a ponta do pé. Você vai fazer 5 movimentos desse. 5 vezes de 5 segundos por 5 segundos de descanso e vai repetir isso 2 vezes. Ok? E aí você já começa a cuidar desse joelho, já começa a ver resultado. Coloca aqui nos comentários para mim o que você achou, se você fez, se você teve resultado, se foi bacana para você, para a gente começar a interagir. Se eu puder te ajudar de alguma outra forma, eu estou aqui exatamente para te ajudar. Essa é a minha missão. E eu quero ver você tendo qualidade de vida, podendo fazer as atividades do dia a dia com mais qualidade, com mais bem-estar e ter um estilo de vida cada vez mais saudável. Vem comigo, fica a dica. Valeu!